Então, agora nós vamos gastar algum tempo introduzindo uma noção, um problema e dando uma ideia de algoritmos para resolver esse problema, que é extremamente popular. A ideia de clustering ou de agrupamento é algo que aparece a 3x4 quando a gente começa a minerar dados ou fazer data science. Nesse curso, essa ideia de clustering vai aparecer de novo quando a gente estudar o problema de indexação de vetores. Um dos métodos de indexação de vetores é baseado em fazer clustering dos vetores. Mas a ideia é muito interessante e com um número substancial de aplicações. De novo, a referência básica desse assunto é o capítulo 7.1, o capítulo 7, eu vou falar da seção inicial 7.1. Esses algoritmos todos de agrupamento têm montanhas de implementações deles. Eu tinha selecionado uma para ser testada, que é uma implementação paralelizada que funciona bastante bem. Agora, vocês encontram isso tudo no R, se vocês entrarem nesse website aqui do R, ele tem um monte de algoritmos para fazer agrupamento, ou isso aqui é uma espécie de livro, né, um manual, não sei como é que vocês querem chamar, mas é uma biblioteca de métodos de machine learning em Python, e tem uma seção específica sobre clustering. Então, isso aqui está disponível nesse site aqui. Então, não é por falta de algoritmos que a gente não vai fazer agrupamento de nada. Tem um monte desses algoritmos, com várias implementações diferentes. Então, o que eu vou comentar aqui nessa apresentação? Bom, uma motivação, uns exemplinhos e tal, e um conceito bem importante, que é a noção de distância. Quando a gente fala de agrupamento, como o nome diz, a gente quer colocar as coisas que são parecidas juntas, no mesmo grupo. Mas o que quer dizer que alguma coisa é parecida com outra? A noção de distância, de similaridade, é uma captura, digamos, uma formalização matemática dessa noção de que as coisas são próximas, são parecidas, né? Depois falar um pouquinho de como é que esses algoritmos funcionam, assim, só um verniz mesmo, e fazer um comentário final, que é interessante, sobre o que acontece quando os nossos objetos, né, os itens que a gente está tratando, tem um monte de dimensões. É como se pegasse um vetor e o vetor tivesse 400, 1000 dimensões. Isso é bem diferente se você pegar um vetor de 2, 3 dimensões. Mas isso vamos comentar no final. Então, vamos lá. O que é o problema de agrupamento? Bom, você me dá um monte de pontos. Ponto não é ponto no espaço euclidiano. Ponto aqui significa um conjunto de objetos com atributos homogêneos, né? Ele pode ter 400 atributos diferentes, todo mundo tem esses 400 atributos. Então, esse é um ponto num espaço multidimensional. E você tem que me dizer o que significa dois objetos serem semelhantes. Então, essa noção de distância. Tá? Então, não basta você me dizer quais são os pontos, você tem que me dizer como eu meço a similaridade entre eles. E o que o algoritmo tem que fazer? Agrupar, colocar no mesmo conjunto aqueles pontos que são semelhantes segundo essa noção. E mais ainda, eu quero um algoritmo tal que coloque junto os pontos que são semelhantes e coloque em conjuntos separados os pontos que não são semelhantes. Então, você realmente agrupa e separa, né? Agrupa é essa primeira questão. Todo mundo no mesmo grupo tem que ser semelhante, e todo mundo que não está no mesmo grupo deve ser dissemelhante, tá? Bom, como eu falei, os pontos não necessariamente são coisas no espaço euclidiano, no espaço R2 ou R3. É uma coisa multidimensional. Vocês acham que coisa multidimensional é estranha? Pensa em previsão de tempo. Na previsão de tempo, eu quero saber se vai chover aqui, ou, sei lá, fazer previsão de tempo. Então, você tem x, y, z. A latitude, longitude e altitude. Mas o que interessa na previsão de tempo? Também interessa
pressão atmosférica, como é que está a pressão naquele ponto. Interessa a direção do vento, né? A direção do vento já é um vetor. O que interessa é precipitação, insolação, seja lá o que for. Então, de cara, vocês começam a descobrir que a gente vive no espaço R3, mas, na verdade, o nosso espaço é muito mais do que 3 dimensões. Quando a gente vai para o mundo abstrato de machine learning, os objetos têm um número, centenas de dimensões, centenas de atributos que descrevem os objetos. Então, nosso problema de agrupamento não é agrupamento no espaço euclidiano. Você fica para lá, você fica para cá, eu fico perto de você. Não, não é no espaço euclidiano. É num espaço multidimensional, onde o número de dimensões é bem grande. Parece meio óbvio, mas faz diferença. A segunda questão é, o que é essa noção de distância? Então, tem algumas noções de distância clássicas, algumas das quais eu vou citar para vocês, que é importante a gente ter na manga. Todos esses toolkits aqui, eles têm essas noções de distância implementadas. Então, não é por falta de implementação que a gente não vai fazer isso, é por excesso de implementação, né? Então, vamos lá. Como é que o que a gente quer fazer? Imagina que você tem esses pontos aqui, que são representados por esse X aqui. De cara, a gente olha assim para essa transparência. Bom, aqui temos 3 grupos, né? E tem 2 indivíduos aqui que ficam meio que não é perto de coisa nenhuma. Então, eles são os outliers. E os clusters são esses grupinhos de X. Então, o que eu quero computar é exatamente o que essa figura está mostrando. Esse X aqui não vai estar nesse grupo. Esse X está mais perto desse bando de gente aqui. Esse X aqui poderia até fazer um grupo com esse daqui, mas esse X está bem próximo desses outros. Então, é meio que intuitivo, olhando simplesmente, como eu agruparia esses pontos. E quais são os pontos que, no fundo, são singleton, são coisas que não estão em conjunto nenhum. Às vezes, a coisa não fica tão simples. Olha só esse exemplo aqui. Esse é um exemplo de pontos reais. Tá? Nem me lembro mais o que é. Mas está um pouco mais complicado. Por que tem uns amarelos que pertencem a esse conjunto de amarelos e não esse conjunto de azuis? Não sei, tem que olhar o exemplo, não me lembro mais, né? Então, de cara, você olha para essa representação desses agrupamentos, já não é muito óbvio por que isso aqui, pelas cores, representam grupos diferentes. Nem um pouco, claro, né? Por que tem um azul perdido e os outros azuis estão aqui? Não sei. Não tenho a menor ideia, não me lembro. Se é que tem alguma explicação. Tá? Então, o que eu estou tentando convencer vocês é o seguinte: se a gente quiser fazer agrupamento em 2 dimensões, é quase que bater o olho e desenhar umas bolinhas assim em cima dos pontos, né? Tranquilo. Se você tiver um conjunto de pontos que cabe numa folha de papel, né? 200 pontos, também é tranquilo. Se você tiver 200 pontos, ok. Se você tiver 2.000, já vai precisar de muitas páginas de papel, então vai ficar um negócio meio denso. Se você tiver 2 milhões de pontos, não vai dar muito certo, mesmo que seja no R2 você fazer um agrupamento manual. Então, não é só o número de dimensões, mas, obviamente, o número de pontos. E as coisas ficam muito complicadas, ou muito mais complicadas, quando cada ponto é representado por um conjunto muito grande de atributos, né? Aqui eu estou representando apenas a localização espacial desses pontos, mas pode ser que tenha uns outros atributos aqui que tornem o azul, e aí, por esses outros atributos, esse azul fica perto desse, não perto desses cor de abóbora daqui. Não sei. Tem muitos atributos, eu não sei dizer. Então, essa coisa não é... É fácil de a gente entender onde a gente quer chegar, mas nem sempre é fácil de computar. Esse aqui é o exemplo que eu já dei para vocês, daquela história das vítimas de cólera, né? Que esse médico aqui pegou os casos de cólera observados, que são os pontinhos vermelhinhos, né? E descobriu que em torno dessa fonte aqui na Broadway Street, tinha um número grande de casos. Você vê aqui tem a opção de casos. Então, ele como que intuiu que cólera não devia ser alguma coisa que era transmitida pelo ar, pelo miasma, como os médicos na época diziam,
cólera provavelmente tinha alguma coisa a ver com onde as pessoas bebiam água. E, de fato, era verdade. Essa outbreak de cólera, essa epidemia de cólera de 1850 e poucos, em Londres, começou com um caso aqui, perto dessa fonte. E aí o que acontecia? A pessoa tinha diarreia muito forte. Na verdade, cólera é fácil de evitar que a pessoa morra, é só dar água, né? A pessoa morre de desidratação, então você hidratando a pessoa evita ela ficar morta, ela morrer. Mas, como ela tem uma diarreia muito forte, ela contamina as fossas da casa, e a fossa da casa, desse primeiro caso, contaminou o lençol de água do qual essa coisa azul aqui era uma bomba d'água, tirava água, né? Para quem conhece Londres, essa aqui é a rua onde tem a loja da Apple e a loja daquela loja de brinquedos famosa lá de Londres, que eu esqueci o nome agora. Então, isso aqui é um centro bem centrão de Londres mesmo. Então, está aqui aquela bomba azul que eu estava falando, essa aqui é a fotografia do Snow. E aqui, se vocês lembram da última aula, tem uma coisa mais absurda ainda, em que ele continuou analisando os casos de cólera e descobriu que tinha um monte de casos de cólera espalhados pela cidade. Então, não era uma questão de localização bomba d'água, tinha alguma outra razão para aquele monte de outros casos de cólera que ele não conseguia deduzir a partir dessa observação de que as pessoas pegavam água num determinado poço. Aí ele descobriu que essas pessoas que estavam pegando cólera, elas recebiam água de uma particular companhia que distribuía água potável em Londres. Ora, o que ele observou é que essa companhia aqui, Saltworking Vauxhall Waterworks Company, essa companhia aqui pegava água do Tamisa, e essa água que eles pegavam do Tamisa e distribuíam pela cidade era pego de uma parte do Tamisa abaixo do local que eles jogavam esgoto de Londres. É uma coisa absurda, mas é verdade. Então, o que acontecia é que a água contaminada com cólera era jogada num ponto do rio Tamisa. Abaixo desse ponto, essa companhia que distribuía água pegava essa água contaminada e distribuía. Bom, claro que com isso a cólera adora, né? Então, o outbreak de cólera aqui de 1854 foi consequência de contaminação da água, contaminação do lençol freático, daquela bomba lá, e contaminação simplesmente do próprio rio Tâmisa. Eu não fui atrás desse artigo, mas esse artigo aqui descreve uma outra situação, que apesar disso, o pessoal na época não acreditou no John Snow. Ele disse, não, a cólera é transmitida pelo miasma no ar, não tem nada a ver com água. E logo depois dessa epidemia de cólera, teve uma epidemia de cólera em Hannover, que morreu muita gente, porque eles não tomaram cuidado com o que o Snow dizia que deveria tomar cuidado, ou seja, a distribuição de água potável. Então, essa história do miasma e da medicina atrasadíssima da época custou a vida de centenas de milhares de pessoas, depois que ele já sabia que não era assim. Bom, esse cara aqui ficou tão famoso, que vocês lembram que eu falei, que ele virou médico da Rainha Vitória. Tem uma outra observação interessante. Esse projeto aqui é uma catalogação das estrelas, né? A gente vai catalogar a estrela e olhar para o céu. Bom, não é bem assim. Os objetos que são capturados por essa câmera, não é uma câmera, é um sensor, digamos assim, né? Eles capturam de cada ponto luminoso, cada ponto observado no espaço, não precisa ser luminoso, a radiação daquele ponto em várias frequências diferentes. Então, na verdade, já começa que quando você olha para o céu, você plota as estrelas em coordenadas esféricas. Isso já é uma confusão suficiente. A outra confusão suficiente é esse pequeno problema da Terra andar. Se a Terra ficasse parada, era muito mais fácil, mas a Terra tem essa mania estranha de ficar andando. Então, coletar os dados das estrelas com esse sensor não é um negócio muito simples. Mas eles criam um catálogo
gigantesco, catálogo com 2 bilhões de objetos que são observados por esse sensor. E aí vem um problema interessante. Não só a Terra anda, como as estrelas andam. Se você pega 2 passagens, 2 desses catálogos coletados por esse sensor de anos diferentes, as estrelas não estão no mesmo lugar, não estão no mesmo lugar substancialmente. Então, eles têm um problema interessante, né? Como é que você pega um catálogo feito num ano, pega um catálogo feito num outro ano e descobre quais são as estrelas que estão nesse catálogo que aparecem nesse outro catálogo, novo catálogo. Isso é um problema bem complicado, né? Dá uma computação para caramba aí, né? Mas você agrupa as estrelas, faz uma bagunça lá danada. Esse é um projeto bem interessante. Bom, aí tem um monte de outros exemplos. Você pode agrupar música de acordo com critérios e fazer aquelas recomendações todas. Então, tem um monte de situações parecidas com essa. Pode agrupar documentos. No fundo, o Google faz isso, de certa forma, né? Bom, então, esquece as aplicações. Agora vamos, de novo, voltar para o nosso mundo abstrato. Eu disse para vocês que tem vetores, vetores têm dimensões, e a gente tem um problema de medir quando 2 objetos são semelhantes. Uma distância bastante simples é que a gente chama de distância de Jacquard. Tá? A distância de Jacquard foi definida para a similaridade de conjuntos. Então, se você tiver conjunto C1 e C2, a distância de Jacquard deles é medida pelo número de elementos que esses conjuntos têm em comum, eles têm 3 elementos em comum, e o número total de elementos dos 2 conjuntos, da união dos 2 conjuntos. Então, tem 7 elementos aqui. Então, a distância de Jacquard desses 2 conjuntos é 3/7. O que é cada conjunto desse? Cada conjunto desse seria não um vetor, mas imagina que você pegue os atributos de um objeto e pegar os valores desses atributos. Então, um conjunto desse seria o conjunto de valores dos atributos de um objeto, onde você destruiu a noção de que aquilo é num espaço vetorial. É simplesmente um conjunto de valores. Então, 2 elementos são parecidos, 2 itens são parecidos, ou 2 objetos são parecidos, se o conjunto de valores dos atributos de um interseção com o conjunto de valores dos atributos de outro, dividido pelo total de valores de atributos dos dois, que aparecem nos dois, tá? For cerca de um certo limite inferior. Então, essa distância de Jacquard é simplesmente uma conta em teoria dos conjuntos. Jacquard é um indivíduo, tá? Essa distância de Jacquard foi definida em 1910, uma coisa assim, onde o Jacquard era um botânico que estava estudando distribuição de espécies vegetais nos Alpes. Não tem nada a ver com computação, muito menos existiam computadores na época. Mas é uma coisa bastante comum hoje em dia a gente usar a distância de Jacquard, porque trabalhar com conjuntos, que são os valores dos atributos de um objeto, é uma coisa muito simples. Mas nem sempre a distância de Jacquard é muito boa. Uma outra coisa um pouquinho mais sofisticada é a que a gente chama de distância de cosseno. E aí a gente volta a olhar os objetos como vetores. Aqui, imagina que eu tenho 2 objetos, 2 itens, né? 1 e 2, e eles só têm 2 atributos cada um, ou seja, a representação do item 1 e a representação do item 2 são vetores de 2 dimensões. Então, eu posso plotar aqui, de uma forma visível, né? O eixo do x, o eixo do y, do x2, e botar aqui nesses pontinhos vermelhos os 2 itens que eu estou interessado. Então, são 2 vetores, esse é um, esse é outro, representados no R2. O que é a distância de cosseno? A distância de cosseno é o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno do ângulo formado pelos 2 vetores. Ora, se o cosseno for 0, esses 2 pontos estão... se o θ for 0, o cosseno é 0, esses 2 pontos coincidem. Então, se a distância de cosseno for 0, os 2 vetores são essencialmente iguais.
Então, eles podem estar a 90 graus, podem estar a 180 e por aí afora. Isso aqui é a expressão matemática da distância do cosseno. Daqui é a norma do vetor A. Norma do vetor A é simplesmente raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Isso aqui é o produto interno. Está aqui a fórmula da norma, né? A fórmula do outro vetor. E que isso pontinho aqui é o produto interno dos dois vetores, né? Produto coordenado a coordenado, né? A1 por B1, A2 por B2, soma esse troço todo. Então, essa contalhada que está aqui, na verdade, é o cosseno desse ângulo daqui. E isso é uma boa distância de similaridade, acredite se quiser, entre vetores. Aqui está representado apenas para o R2, mas isso aqui podia ser para qualquer dimensão. Isso aqui generaliza para quando você tem vetores n-dimensionais, onde n é qualquer coisa que vocês queiram. Então, isso aqui também é uma outra distância bem popular. Precisa lembrar dessa forma, não precisa lembrar nada disso. Isso aqui tem pronto em qualquer desses toolkits. A única coisa que precisa lembrar é que a gente está medindo a similaridade pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. A única coisa que precisa guardar. A formalhada, as fórmulas estão lá dentro do código. A outra distância bem popular é a distância euclidiana. Distância euclidiana é o que vocês imaginam que seja, a distância no espaço euclidiano. Então, aqui eu tenho dois vetores, esse vetor, esse ponto e esse ponto. A distância euclidiana é a distância entre os dois. Como é que a gente computa a distância euclidiana? Bom, é a raiz quadrada da soma dos quadrados, da diferença dos quadrados, não, do quadrado das diferenças das coordenadas, né? Então, a diferença das coordenadas entre o x1 e o x2, diferença da coordenada no y, né? E você pega o quadrado disso, soma e tira a raiz quadrada. Isso aqui é a distância euclidiana. O que é a distância euclidiana? Na verdade, a distância euclidiana vai ser esse segmento aqui. Isso aqui funciona quando o espaço é euclidiano, né? Quando a gente acha que o espaço é euclidiano. E funciona quando esse espaço euclidiano pode ter n dimensões, não precisa ter 2 ou 3 dimensões, como no espaço euclidiano que a gente está acostumado a ver, literalmente, né? Funciona em qualquer situação. A distância euclidiana tem umas propriedades interessantes, né? Primeiro, a simétrica. A distância entre P e Q e a distância entre Q e P, quando você inverte o P com Q, é igual. Segundo, como a gente está levando ao quadrado e depois tirando a raiz quadrada, a distância é sempre positiva. Bom, ótimo, né? Distância positiva. Mas tem uma outra coisa, que é que a gente chama de desigualdade triangular, né? Se você somar essa distância na direção x com a distância na direção y, a soma dessas duas distâncias é sempre maior ou igual que a distância direta entre os dois pontos. Isso é a desigualdade triangular. Isso é uma coisa interessante. Simetria ter positivo é bem interessante. Então, isso aqui é uma distância num espaço métrico, num espaço euclidiano. Para que serve isso? Para computar o quão semelhante o x, esse ponto e esse ponto são. Igualzinho aqui, igualzinho e C1 e C2 considerado como pontos. Tá? Bom, então tá bom. A gente já viu um blá 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 sobre o que é clustering. A gente já falou dessas distâncias, existem um monte de outras. Todas elas estão prontas lá no nosso toolkit, a gente só precisa lembrar da carinha delas, né? Detalhes não importa. Tá? E agora, a gente vai falar 5 minutos sobre 2 algoritmos bem feijão com arroz para computar clusters. Tá? Bom, uma possibilidade, que aqui tá ruim, é você fazer o seguinte, eu vou pular aqui para o... Deixa eu pular para cá, que é mais fácil de explicar. Imagina que você comece o seu agrupamento da seguinte forma.
Aqui embaixo estão os pontos que você quer considerar. Então, imagina que você, no instante inicial, quando você inicializa o algoritmo, você inicializa o algoritmo com um cluster por ponto, ou ao contrário, cada ponto está num cluster e cada cluster só tem aquele ponto. Então, é como se você tivesse tudo separadinho. Aí você olha para a cara desses conjuntos e diz o seguinte: olha, esses dois pontos aqui são bem parecidos entre si. Parecidos como? Bom, em alguma distância daquelas que eu mostrei para vocês. Então, você junta esses dois aqui. Aí você olha assim, esses dois aqui também são bem parecidos. Então, junta eles dois aqui. Mesma coisa aqui, 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 aqui. Então, você faz o primeiro inicialização com tudo separado. No primeiro passo, você junta quem são próximos. E aí, o que você faz no terceiro passo? A mesma coisa. Tá? Será que esse ponto aqui é próximo desses dois pontos? Se ele for próximo, cria um novo conjunto, esse conjunto aqui. E vai fazendo isso. Então, você tem, num segundo passe, um outro conjunto de conjuntos que é um pouquinho maior. E vai fazendo isso até chegar num ponto onde esses pretos aqui não existiriam, até você chegar num ponto que, se você juntar dois conjuntos, o conjunto de pontos daqueles conjuntos começa a ficar muito disparatado. Então, não vale a pena. Ou seja, o agrupamento passa a não ser muito coeso. Então, não vale a pena você juntar, você para o algoritmo. Então, intuitivamente, começa com um para cada cluster, olha para ver se você consegue juntar 2 a 2 e continua fazendo isso até um ponto que, se você juntar os conjuntos, eles ficam muito díspares, ficam muito dispersos. Então, não vale a pena juntar. Então, é isso que está aqui. Você começa com um ponto em cada conjunto. Combina 2 a 2. Como é que eu combino 2 a 2? Procura dois pontos próximos, dentro daquela noção de distância. São muito próximos, então põe no mesmo. E fica fazendo isso. Né? Quando é que eu paro? A gente tem que ter uma ultra medida. Bom, como é que eu paro? Ou você predetermina o número de clusters. Eu só quero ter 5 clusters. Então, quando chegar a 5, para. Essa é uma maneira boba de fazer as coisas. Ou então você usa uma outra medida, que é a medida de compacidade. Por exemplo, esse conjunto de pontos aqui parece que eles estão juntinhos. Juntinhos segundo a noção de métrica, a noção de distância que a gente usou, mas eles têm uma compacidade boa. Esses outros aqui é a mesma coisa. Né? Então, vale a pena juntar esses dois? Talvez não, porque se eles dois juntos vão ter uma compacidade menor, vai ter uma compacidade, eles vão ficar muito dispersos. Então, quando para, quer dizer, o algoritmo hierárquico, que é representado nessa figura daqui, é muito fácil de entender. Ele depende de uma noção de distância. Sim, todo algoritmo de agrupamento depende de uma noção de distância. E quando é que eu paro? Bom, ou você me diz quando para, ou eu vou ter que ter uma outra métrica, uma outra medida de compacidade. Tá? Bom, existem outros algoritmos que não esse. Deixa eu aqui. Isso dá para explicar intuitivamente. Bom, a gente vai ver em mais detalhe o caminhos. O caminhos, a ideia do caminhos é um pouco diferente dessa que eu mostrei. Você seleciona um número K a priori, esse que é o problema, e diz o seguinte: eu quero criar K clusters. Então, a priori, você define um número de clusters. O hierárquico, eu dizia o número máximo de clusters, podia parar antes. Tá? O caminhos, eu defino quantos clusters eu quero. Então, digamos que eu queira 4 clusters. O que eu vou fazendo? Aí você vai pegando ponto a ponto e vai procurando ver qual é o cluster que aquele ponto está mais próximo, e coloca ele lá. Então, você vai crescendo
os K-clusters que a gente tem até você exaurir os pontos. Onde é que eu coloco cada ponto? Eu coloco um ponto onde for mais próximo. Tá? Vai ter uma questão interessante, que é essa história do centroide. O centroide, num espaço euclidiano, como essa figura aqui é no espaço euclidiano, R2, né? Está numa folha de papel, sei lá, na tela da gente. Então, o centro desse conjunto de pontos é um ponto que é aquele que é o que minimiza a distância para os outros pontos. Então, eu posso dizer o seguinte: olha, eu vou pegar um ponto fictício, que não precisa ser o do original meu, e vou definir essa bolinha vermelhinha como sendo o local que minimiza a distância a todos os outros pontos. Por que isso aqui é interessante? Olha, se eu quiser representar esses pontos por alguma coisa, em vez de representar todos os pontos, eu represento todos os pontos, ou todo esse conjunto de pontos, apenas por um item. Eu vou escolher essa bolinha vermelhinha, a bolinha que é equidistante dos outros. Então, uma ideia que está expressa aqui é a noção do centroide. Uma vez que você faça os clusters, como é que eu represento cada cluster? O que é o representante do cluster? Ora, o representante do cluster podia ser o centroide do cluster, aquele que é equidistante, que minimiza a distância para todos os outros pontos. Por que isso é interessante? Imagina que eu tenho aqui onde está o meu mouse, vou colocar meu mouse aqui, tá? Esse meu mouse é um ponto no espaço, e eu quero saber quais são os pontos mais próximos do meu mouse. Em vez de ficar medindo para todos esses pontos quem são os mais próximos do meu mouse, eu faço o seguinte: pega os 4 centroides, em vez de ter esse monte de pontos, só tem 4. Aí pega esses 4 centroides, apenas os 4, e vê qual dos 4 é mais próximo do meu mouse. Aí diz, bom, se o meu mouse está aqui, o mais próximo é esse, não é esse, não é esse, nem esse. Então, se o meu mouse está aqui, eu fiz uma conta de proximidade com só 4 outros objetos. E digo o seguinte: olha, os mais próximos do meu mouse vão estar no cluster representado por esse centroide. Então, eu aproximo. Eu faço 4 contas, descubro um centroide e digo: só me interessa olhar todos os pontos que estão nesse cluster com esse centroide aqui, que eu escolhi. E aí você faz um número de computações muito menor. Só esses amarelinhos é que vão me interessar. Aí faz as contas. Isso é uma maneira de indexar vetores. Esses outros aqui, que são muito mais, eu nem vou olhar. Eles estão num conjunto, num agrupamento, representado por um centroide muito mais longe do meu mouse aqui do que esse daqui. Da mesma forma esse, da mesma forma esse. Então, uma vez que você cria os agrupamentos, a próxima pergunta interessante é: como eu represento cada agrupamento? O que eu estou dizendo para vocês é que a gente pode usar a noção de centroide. Essa noção também generaliza quando o espaço não é euclidiano. Tá? Uma intuição simples é o seguinte: o pássaro tem uma quantidade imensa de pássaros completamente diferentes entre si. Mas se você ensinar a criança que pássaro é aquele troço parecido com a pomba, ela vai entender que o bem-te-vi, o bem-te-vi voa, tá parecido com a pomba. Então, o bem-te-vi deve ser um pássaro. Então, a gente raciocina por analogia, na verdade, criando esses clusters e escolhendo o elemento típico do cluster. Ninguém vai até o jardim zoológico mostrar uma criança, lá, o jardim zoológico não, o aquário provavelmente deve ter algum pinguim. Ninguém vai mostrar para a criança o pinguim e dizer: o pinguim, esse aqui é o pássaro. Bom, depois que ele for maiorzinho, você pode dizer até que o pinguim realmente é um pássaro, mas ele não é o pássaro típico. A gente vai ensinar a criança o que é um pássaro, mostrando o que é o pássaro típico. Quem é o típico desse conjunto aqui? É o centroide dele. Então, centroide tem umas interpretações interessantes. Bom, para terminar essa nossa discussão,
Tem uma coisa que é chamada de Curse of Dimensionality. Com esse nome bonito, no fundo, o que isso está querendo dizer é o seguinte: quando você tem vetores ou objetos com um número muito grande de dimensões, as coisas começam a não funcionar de uma forma muito intuitiva. Todos os exemplos que eu dei para vocês aqui são muito intuitivos. Você olha essas transparências aqui, pode em 10 minutos, 5 minutos, você olha as transparências e tem uma ideia razoável do que eu estou falando aqui. Se eu tivesse representações multidimensionais complicadíssimas, coisas esquisitas podiam começar a acontecer. E, de fato, o que acontece é o seguinte: quando você tem vetores com muitas dimensões, é provável que dois vetores estejam igualmente distantes de qualquer outro vetor. Então, essa noção de quem é próximo de quem, quando o espaço é com uma dimensão muito alta, começa a não funcionar direito. Isso é uma manifestação dessa... como é que é a tradução de Kurtz? Dessa maldição da dimensionalidade. Então, por culpa da maldição da dimensionalidade, ou uma manifestação da maldição da dimensionalidade, é que se você tem vetores ou pontos com muitas dimensões, eles são igualmente afastados entre si. Então, a noção de proximidade começa a não funcionar muito bem. De uma maneira diversa, ortogonal é quando os dois vetores acabam tendo, no espaço R2, quando eles formam um ângulo reto. Eles são ortogonais, né? No espaço multidimensional, a noção de ortogonalidade também existe. A projeção de um vetor no outro é zero. Então, num espaço com muitas dimensões, os vetores são ortogonais entre si. Isso é alguma coisa que a gente pode medir. Mas isso aqui atrapalha esses algoritmos de agrupamento. Porque se os pontos são igualmente distantes uns dos outros, como é que eu vou agrupar esses pontos? Né? Então, as coisas começam a não funcionar direito. Então, a mensagem dessa maldição de dimensionalidade é que tem que tomar um pouco de cuidado quando os vetores são com uma dimensão, vetores, objetos ou itens são com uma dimensão muito grande. O que a gente vai ver em seguida? Tá? Esses algoritmos de agrupamento hierárquico em espaços euclidianos, né, espaços onde vale a métrica euclidiana, e depois como eles generalizam para espaços não euclidianos. Sim, Thomas. Só para entender, se eu tiver duas coisas, na verdade. Se eu tiver só atributos binários, por exemplo, eu estou, obviamente, num espaço não euclidiano, certo? Certo. O item set é uma forma de fazer um clustering nesse caso, tipo, não é exatamente o mesmo conceito de cluster, né? Mas ele está dando uma informação similar. Nos item sets da transparência anterior? Isso. Não, peraí, deixa... só um minuto, Luca. Thomas, deixa eu desligar aqui, porque eu estou gravando.